Queridos alunos, queridos amigos, queridos colegas, queridos professores, né? Você que é meu primo, você que é meu parente, talvez você que é meu tio, ou você mesmo que não me conhece, que está me vendo agora. Na realidade, essa ferramenta, o Facebook, eu sempre usei para reencontrar amigos, sempre utilizei essa ferramenta para divulgar o meu trabalho, divulgar as minhas aulas. Eu sou professor há 25 anos. Mas a partir de hoje, e pelo menos para começar, uma vez por semana, eu queria fazer uma reflexão para a gente começar a semana. E essa semana eu queria fazer uma reflexão sobre as 10 pragas do Egito. A gente sabe que está acontecendo agora uma novela que fala, né, dos 10 mandamentos, né, e mostra Faraó, Moisés. Mas a grande pergunta é, será que essa história realmente foi verdade? E pelo título dessa reflexão, você vê o seguinte título, né? Queda de braços com Deus. Na realidade, o faraó da época, o homem mais importante da época, o Egito na época era a primeira potência mundial, era a civilização mais avançada e a civilização mais rica. E era dirigida por um faraó, na época um tirano, né, que ele escravizava, por uma série de razões, o povo hebreu, aquele povo que tinha uma aliança antiga com Abraão. E essa aliança não foi esquecida por Deus. Aquele contexto traz Moisés, aquele que representa aquele que traz a palavra de Deus, aquilo que Deus manda dizer, e traz o faraó, que naquele momento está numa queda de braço com Deus. Moisés, o homem de Deus, anuncia as pragas e o faraó não se rende. Só se rende, só volta atrás e deixa o povo ir a partir da 10ª praga. E uma coisa bastante interessante é que cada praga tem um significado. Beleza? Rapidamente, a primeira praga, que foi a água em sangue, causou desonra ao deus Nilo, o deus Hapi. Ou seja, existia um deus que se adorava, que era o deus a partir do rio Nilo. Na realidade, né, a cultura egípcia era uma cultura politeísta, que adorava diversos deuses. E cada praga, de uma certa forma, vai trazer uma desonra para um deus, com D minúsculo, e o mais interessante, vai mostrar para Faraó que aqueles deuses não têm nenhum poder. A segunda praga foi as rãs. Causou desonra a deusa Rã Repti, símbolo da fertilidade. Olha que coisa interessante. Uma deusa Rã que representa a fertilidade. Deus está mostrando, olha, eu tenho poder e eu domino sobre os animais. A fertilidade não está na deusa Rã. Terceira praga, piolhos. Causou desonra ao deus Tote, responsável pela magia e pelas artes secretas. Ou seja, o deus com D minúsculo, Tote, não foi capaz, né, vamos dizer assim, de trazer livramento para o povo egípcio com relação à praga dos piolhos. Né? A próxima praga, a quarta praga, foram as moscas. Causou desonra também ao deus Tote e ao deus Pati, criador do universo. Esses deuses, com D minúsculo, não foram capazes de proteger o Egito daquela praga, ou seja, da invasão das moscas. Né? Nem o deus da magia, nem o deus do universo, o criador do universo, o deus Pati, que o Egito, né, e o faraó acreditava que era um deus que realmente poderia trazer proteção. Temos peste sobre bois e vacas. Causou desonra ao deus Serafis, Apis, deus sagrado de Mênfis do gado, e a deusa vaca, Rato, e a deusa Cel Nut, imaginada como uma vaca com as estrelas afixadas na sua barriga. Queridos, se adorar uma vaca, se adorar um deus, vaca, aí você faz uma imagem de uma vaca, uma imagem que já não agrada a Deus, porque não dá para você representar Deus através de uma imagem, e você tem uma vaca com estrelas afixadas na sua barriga. Ou seja, essa deusa, mais o Serafis, mais o Mênfis, não foram capazes, de fato, né, de proteger todo o Egito. Tranquilo? Temos outras pragas aqui, ó. Feridas sobre os egípcios. Causou desonra a Deus e rainha do céu, Egito, Neite. Ou seja, ela não foi capaz, né, de não permitir que essas feridas chegassem até os egípcios. Chuva de pedras. Causou desonra a deusa Íris, deusa da água, e Osíris, deus do fogo.
nada puderam fazer para proteger os egípcios da chuva de pedras. Chuva de gafanhotos causou desonra aos deuses egípcios. Shu, deus do ar, e Sebeque, deus inseto. Queridos, deus inseto. Adorar um inseto? Ou seja, os egípcios da época adoravam diversas divindades, que não eram o Deus, com D maiúsculo, verdadeiro. Escuridão total causou desonra a Deus Rã e ao Deus Sol. Nada puderam fazer. E a morte dos primogênitos, na minha opinião, a pior das pragas, a morte do filho mais velho, né, tanto das pessoas, dos egípcios, quanto dos animais, causou desonra e humilhação aos governantes do Egito, porque eles se consideravam deuses, filhos de Ra ou Amon-Ra. Eles próprios eram os deuses, eles se consideravam. E uma coisa interessante, né, o primogênito é aquele que ia dar sucessão ao faraó. Quando você perde o primogênito, significa dizer que você fica sem sucessão. Os deuses egípcios não foram capazes, né, de proteger os primogênitos lá do Egito. Aí um detalhe interessante. Essas 10 pragas não chegaram ao povo hebreu. O povo hebreu, que estava na mesma região geográfica, mas estavam numa aldeia, não receberam nenhuma dessas 10 pragas. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que Deus está no comando de tudo. E outra coisa muito importante, para aquele que realmente serve a Deus, aquele que realmente tem relacionamento com Deus, não chega praga nenhuma. Em cima disso, dessa queda de braços com Faraó e Deus, a gente pode pensar e trazer algumas reflexões. A primeira reflexão, se existe uma crise, todo mundo fala crise, crise, crise. Se você realmente tem compromisso, tem relacionamento com Deus, você não vai sucumbir na crise e não vai te faltar nada. Segunda reflexão bastante interessante. Quando a gente fala do Faraó, queda de braços com Deus, será que muitas vezes você, a gente não fica nessa mesma queda de braços? Quando a gente quer dirigir a nossa vida sozinho, quando a gente vê as coisas acontecendo e quando a gente não se rende a Deus, o único Deus, aquele que criou os céus, a terra, aquele que criou você, aquele que me criou. Será que muitas vezes quando a gente quer tocar a nossa própria vida, sem ouvir a Deus, sem consultar a Deus e sem ter relacionamento com Deus, será que a gente também não anda em queda de braços, assim como o Faraó, naquela época, naquele momento? Aí você, meu amigo, você meu aluno, você meu colega professor, você meu primo, você meu parente, você vai pensar assim, tudo bem, Cosme, tudo que você falou é bonito, legal, realmente, mas eu acho que esse negócio de 10 pragas do Egito foi uma grande história da carochinha. Está lá na Bíblia, é uma história com e isso nunca aconteceu. Tudo bem, é uma opinião que você pode ter. Só que tem um detalhe bastante interessante. Quando o povo sai do Egito, ele vai para o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abre segundo a palavra de Deus. E o povo hebreu, aquele povo que tinha um relacionamento com Deus, passa a pé enxuto. Beleza. Quando o povo está terminando a travessia, vem os soldados e guardas lá, né, do Egito para tentar matar, ou sucumbir, ou se vingar do povo hebreu por causa das 10 pragas. Claro que não foi o povo hebreu que colocou as pragas, né? Deus estava no comando de tudo. E a pessoa, ser humano, não tem poder nenhum. Na realidade, Moisés era só um emissário daquilo que Deus iria fazer lá no Egito. E o mais interessante, que o livro de Êxodo também conta que quando os egípcios estavam entrando no Mar Vermelho, o mar se fechou e milhares morreram. Aí você vai falar para mim assim, história da carochinha, como é que o mar vai se abrir e o povo vai passar? Pois é. Só que tem um detalhe bastante interessante que eu queria falar para você. Você que não acredita nessas histórias. Foram feitos alguns estudos e algumas pesquisas arqueológicas lá no Mar Vermelho e foram encontrados várias partes de charretes que se usava na época. Olha só, as rodas das charretes do faraó que ficaram submersas quando tentaram persegui-los. Os artefatos encontrados no Mar Vermelho incluem rodas, partes de charretes, como também ossadas humanas e de cavalos. Vários foram encontrados tanto na linha costeira saudita como no Ebe também. Ou seja, aqui você tem uma roda.
E pasmem, olha só que coisa interessante, essa roda que foi encontrada no fundo do mar, não apenas uma, foram encontradas várias rodas. Essa roda que foi encontrada no fundo do mar, ela é muito semelhante, né, a uma roda utilizada por um faraó. Ou seja, muito semelhante à charrete incrustada de coral. Olha só, a roda da charrete incrustada de coral, filmada na linha costeira saudita, se compara com essa charrete encontrada no túmulo de Tutankhamon, que foi um faraó. A roda é bem semelhante. Coincidência? Será que isso não diz nada pra gente? Ah, não, mas você vai falar para mim assim, não, Cosme, você até agora, eu acho que essa questão de Bíblia aí, esse negócio de palavra de Deus, esse negócio aí também não me convenceu. Ok, é um direito que você tem. Aqui nós temos também encontrado lá no fundo do Mar Vermelho o eixo da roda. Aqui você tem o eixo e aqui você tem a roda, né? Você tem a roda e o eixo da charrete coberto com coral e em pé. Ou seja, se realmente o povo passa, vamos dizer assim, os soldados egípcios vão passar pelo Mar Vermelho e você tem o fechamento do mar, não é verdade? Infelizmente você tem morte de pessoas ali também, porque Deus também é juízo, Ele também é justo, não é verdade? Então você tem alguns registros arqueológicos. Aí você chega para mim e fala assim, Cosme, não estou convencido que realmente essa história foi verdade. Eu acho que isso tudo é a história da carochinha. Beleza! Foram encontrados também no fundo do Mar Vermelho ossos mineralizados. Um dos muitos encontrados na travessia, testados pelo Departamento de Osteologia da Universidade de Estocolmo. Um deles foi identificado como um fêmur humano da perna direita de um homem, cerca de 1,65 m a 1,70 m de estatura. Ele está essencialmente fossilizado e totalmente substituído por minerais e corais. Portanto, não pode ser datado pelo método radiocarbono, no entanto, é uma espécime extremamente antiga. Ou seja, parte de ossos humanos, ossos de animais, mais as rodas, o eixo das charretes. Eu pergunto para você, esses achados arqueológicos não ratificam realmente que aquele povo existiu, que aquele povo realmente foi o povo que atravessou o Mar Vermelho e aquele povo realmente que iria ser liberto, iria para a terra de Canaã? Ou seja, a vontade de Deus sempre prevalece. Eu queria falar uma coisa para você para terminar essa reflexão e queria agradecer você que está até agora aqui comigo. Reflita, essa semana está começando. A pergunta é, que Deus você tem adorado? Será que o Deus é você próprio? Você é o dono do seu nariz e dono da sua vontade? Será que não tem um Deus que está regendo tudo, que está no comando de tudo? E a pergunta é, esse Deus que está regendo tudo, que te formou, que me formou, será que a gente não deve ter relacionamento com Ele? Ou a gente deve simplesmente seguir a nossa cabeça e fazer as coisas do nosso jeito? Tudo bem? Para terminar, eu queria falar uma coisa para você. 2 tipos de pessoas vão estar vendo essa ministração que eu estou, nesse momento, passando para você. Aquela pessoa que tem conhecimento da palavra e aquela pessoa que não tem conhecimento da palavra. Para você que tem conhecimento da palavra, eu tenho um recado muito importante. Comece a seguir os mandamentos de Deus. Comece a estar mais próximo de Deus, que você precisa dele. Você que tem conhecimento da palavra e de repente está um pouco afastado, você que não tem tido muito relacionamento com Deus, ou não está atento ao que Deus tem falado com você, procura voltar para Deus, procura estar próximo a Deus. Agora, você que não conhece o que eu chamo de palavra, eu também posso dar um conselho para você, que é o segundo tipo de pessoa. Procura uma igreja. Procura uma igreja que fale da palavra. Não estou falando de placa de igreja, isso não é importante. Procure uma igreja em que professe Deus, que fale daquele Deus que fez uma aliança com Abraão, aquele Deus de Israel, que é um Deus que qualquer pessoa do mundo pode ter acesso. E uma coisa muito importante, o caminho para chegar a esse Deus tem que ser Jesus Cristo. Se realmente você buscar uma igreja que professa Deus e que Jesus é o caminho, e se realmente a palavra for pregada, realmente você pode ter conhecimento. Para terminar, a Bíblia diz assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Busque o conhecimento da palavra de Deus e busque o conhecimento da verdade,
que com certeza Deus se revela para você. Desejo a você uma excelente semana, se apegue em Deus, porque você precisa dele. Diferente de Faraó, não fique em queda de braços com Deus. Ou seja, ouça a voz de Deus, coisa que Faraó não fez, para que você não tenha problema, para que você não tenha dificuldade e para que você tenha muito sucesso. Desejo a você uma excelente semana, que Deus possa abençoar você, o seu trabalho, tudo aquilo que você for fazer. E obrigado por você ter, até agora aqui com essa ministração, com essa reflexão. Excelente semana para você, um abraço, fica na paz.